Não, como é que inverte aqui? Bom, vamos começar então hoje uma gira. Faz muitos meses que a gente não fazia uma gira, né? E agora, por enquanto, a gente vai estar fazendo somente uma por mês. E nesse esquema, como a gente fez hoje, de entre 11h30 e 6h30 da tarde, entregar um pedido para a senha, né? Porque vai ficar nesse total de 12 senhas até pelo menos as coisas estarem melhores. Então esse mês é uma gira de Exus, por conta da gente começar, como ficou muito tempo parado, muito tempo fechado, fazer uma limpeza maior, né, dentro do terreiro, com as pessoas, tudo isso. Mês que vem vai ser, eu vou definir ainda a data, ou 20 ou 27, e vai ser uma gira de caboclos. Tá? Então, o que eu tenho para falar um pouco hoje é sobre o que a gente está plantando na nossa vida, né? A gente tem assim sempre o tempo todo a gente está semeando na nossa vida, a gente está plantando alguma coisa. Tudo que a gente faz é uma forma de plantar alguma ideia, de plantar alguma intenção, de plantar alguma ação, né? Então, o que a gente está plantando na nossa vida, principalmente começando nas nossas emoções. O que a gente fala de Exu e Pombagira, a gente fala muito do nosso interno, da nossa parte interna, das nossas emoções, da nossa parte emocional mesmo, dessa parte que influencia muito o nosso pensamento, influencia muito as nossas ações. Então a gente, né, que tipo de emoções a gente está carregando no nosso dia a dia? Né, emoções de amargura, emoções de ódio, de raiva, de mágoa, né, ou tentando melhorar, trazendo mais alegria, mais compaixão, mais compartilhamento das coisas que a gente, né, porque as pessoas estão precisando. Hoje em dia a gente está muito, né, principalmente por conta dessa questão da pandemia, com muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas sozinhas, sem alguém que lhe escute, elas possam ter vazão, né, das suas dificuldades, ter voz para aquilo que está lhe incomodando. E às vezes esse é um trabalho de caridade também. Ouvir o outro é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor, é um trabalho de parar um pouquinho de olhar para a gente e dar espaço para o outro. Então essas coisas que a gente precisa estar pensando no nosso dia a dia, que é o quanto a gente está compartilhando do nosso ouvido, né, da nossa presença, da nossa ação, às vezes, tem casos que precisam das nossas atitudes, para auxiliar os demais, né? E como isso também faz parte, vamos dizer, da semeadura que a gente tem. Faz parte da semeadura para a evolução espiritual. Então a gente tem sempre que estar lembrando dessas dos outros e né, às vezes parar um pouquinho de olhar só para o próprio umbigo e tentar fazer esse trabalho em relação ao outro também. Em relação a nós mesmos, em relação ao outro. Muitas vezes, quando nós largamos as nossas emoções um pouquinho de lado para olhar para o outro, a gente percebe que a gente ainda tem que ser mais grato, que tem muita coisa para agradecer ainda, mais do que a gente lamentar o que não tem, né? E aí a gente pode partilhar um pouco dessa gratidão e do que a gente tem, né, internamente. Eu não estou falando de questões financeiras, mas de partilhar isso que a gente tem internamente para com o outro. É lógico que o financeiro, a gente, né, sempre está recolhendo alimentos, tudo para doação, porque tem muita gente também passando fome, necessidade, a gente entrega para uma entidade que tem uma cozinha comunitária e faz o trabalho para essas pessoas. Então, mas a gente também às vezes tem que entregar um pouco do que a gente tem dentro da gente. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês e vamos começar a gira. Então eu vou fechar aqui.